Olá! Seja muito bem-vinda de volta à Maratona Online Sem Medo de Dirigir. Eu estou muito feliz, eu estou super entusiasmada. Essa maratona tem sido maravilhosa. Nós recebemos centenas de comentários de pessoas que já estão se sentindo mais encorajadas e mais felizes, acreditando que é possível vencer o medo de dirigir, porque a maioria estava completamente desacreditada. A gente está muito feliz e a gente quer dar as boas-vindas para você que continua nos acompanhando. Te dá os parabéns, porque você está tomando as atitudes certas, as atitudes necessárias para conseguir vencer o medo de dirigir e dirigir com confiança e segurança. Parabéns e seja muito bem-vinda de volta. Eu vou fazer um breve resumo das duas aulas anteriores para a gente depois entrar no tema da nossa aula de hoje. Na primeira aula, nós tivemos a amaxofobia, que é o medo doentio de dirigir. Quais são as causas, a origem do medo e quais são os sintomas dele? Falamos muito a respeito de como eliminar esse medo, como fazer isso através do conhecimento e que realmente o conhecimento é a grande luz para clarear a escuridão do medo. Enfim, fizemos um grande passeio sobre esse tema, sobre essa questão do medo e principalmente o medo de dirigir. Então, se você ainda não viu essa aula, depois que assistir esta aqui, volta lá e assiste a primeira e depois a segunda também. Porque na segunda aula nós explicamos detalhadamente como dirigir em diversas situações. Na cidade grande, à noite, na estrada ou rodovia, também conhecida como BR, ok? Detalhes importantíssimos, coisas que eu só ensino para as minhas alunas nos treinamentos que eu costumo dar. São coisas preciosíssimas e você não pode desprezar esses conhecimentos, porque são conhecimentos que eu adquiri ao longo desses mais de 18 anos de carreira, ao longo de 12 anos só trabalhando com pessoas que têm medo de dirigir. Então é muito conhecimento, é muita experiência e é muita técnica, tá ok? E hoje nós vamos ter mais uma super aula, super importante, que é uma das dificuldades mais recorrentes que as pessoas têm. E eu quero relembrar para você que esses vídeos não vão ficar disponíveis depois da maratona. O pessoal reclama, chora, mas não tem como a gente deixar depois da maratona. Eles só vão ficar disponíveis até o último dia da maratona, então não perca tempo. Assista todos os vídeos e participe com a gente ao vivo, que é melhor ainda. Quando a gente participa junto, é melhor ainda. Mas se você não puder estar com a gente ao vivo, neste horário, você pode assistir depois, ok? Mas não deixe de assistir. Não perca essa oportunidade de assistir os vídeos, porque eles não vão ficar para sempre no ar. Pode acreditar. Mas antes de começar a aula de hoje, eu quero te pedir mais uma vez que você se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Se você ainda não curtiu os outros vídeos, ainda não compartilhou essa maratona, faça isso agora. Faça agora, porque o seu like é muito importante. A sua inscrição é muito importante para nós. E você também é muito importante para nós. Sem você, o nosso trabalho não existiria. Você é a razão do nosso trabalho. Por isso, nós pedimos a sua cooperação. Nós fazemos isso porque nós queremos que esta mensagem chegue a muito mais gente. Queremos que muito mais pessoas ouçam essas palavras. Quanto mais gente aprender a controlar, a se libertar do medo de dirigir, mais felizes nós vamos ser. O mundo inteiro vai ser muito melhor, porque é um efeito em cadeia, um efeito em dominó, que vai se espalhando e espalhando. Se você está tendo o privilégio de ter acesso a estes conhecimentos, partilhe isso com o máximo de pessoas que você puder. Até pouco tempo, nós tivemos essa mudança de comportamento e muitas mulheres estão dirigindo, mas ainda existem milhões que não estão. Então ajude, seja solidária com as outras mulheres e compartilhe esses vídeos. Me aguarde. Nesta aula eu vou fazer você perder o medo de dirigir. Desde o primeiro vídeo, eu venho te prometendo que eu vou fazer você perder o medo de dirigir. Não estou prometendo? E a cada dia a gente está avançando mais em técnica, em conhecimento, em motivação, em autoconhecimento e tudo mais. E pode ter certeza, você nem imagina o que está reservado para essa aula. Esse é o meu compromisso com você. Muito sério, eu levo isso muito a sério. Então, a aula de hoje é sobre subidas, descidas, ladeiras e rampas. A maioria das pessoas que tem medo de dirigir, tem medo dessas coisas. Tirando o medo de deixar o carro morrer,
de não conseguir sair, de passar vergonha no trânsito. São esses medos, essas dúvidas que eu vou acabar com elas hoje aqui, certo? Vou te explicar como fazer. Então, depois dessas primeiras, essas são as piores travas na direção. Então, a pessoa começa a dirigir e aí ela se vê diante da necessidade de subir e descer, não é? Porque as ruas não são todas planas, muito pelo contrário, dependendo da cidade que você mora, tem muito mais morro do que plano. Então, você vai precisar saber fazer isso. Eu só conheço uma cidade que é 70% plana, que é Santos, na Baixada Santista. E é interessante que eu recentemente estive com uma pessoa que é terapeuta, inclusive, como eu, e que já dirige há um bom tempo. Mas ela tinha dificuldade exatamente de fazer a rampa. Ela até faz a rampa, só que ela faz insegura, porque ela não sabia a técnica. Olha só como é importante você saber uma técnica. E eu desenvolvi um método, uma metodologia muito simples, muito didática, muito ao nível que a pessoa entende. Eu sempre uso uma linguagem muito acessível com vocês. Eu falo com você como uma estudante, como uma aluna, como uma aprendiz. Eu não falo de motorista para motorista. Eu não tenho uma linguagem de motorista. Então, como eu falo, fica muito mais simples das pessoas realmente aprenderem. E é assim que eu vou falar com você hoje. De boa, eu venderia este curso, essa maratona toda, por no mínimo R$ 197. No mínimo. Porque os conhecimentos que tem aqui são valiosíssimos. Não são simplesmente dicas, são experiências, são técnicas exclusivas que eu desenvolvi ao longo desses 18 anos de carreira, tá bom? Bora começar? Eu vou começar falando que o carro tem marchas. E as marchas têm tudo a ver com a ladeira, com a subida e com a descida. Por isso que eu vou começar a falar das marchas. E uma coisa que eu ensino para as minhas alunas, olha só, as técnicas que eu ensino, é treinar as marchas com o carro parado. Aprenda e decore as marchas com o carro desligado. Fica muito mais fácil do que você aprender quando você estiver dirigindo. Porque aí você tem que prestar atenção nas marchas e prestar atenção no trânsito também. E aí fica muito mais complicado. Depois de aprender a posição das marchas, você precisa saber que existem marchas de força e marchas de velocidade. As primeiras marchas são as marchas de força, porque elas fazem o carro andar. Fazem com que o carro se movimente. Elas tiram o carro do lugar, principalmente a primeira, que é a marcha mais forte que o carro tem. Algumas alunas já me disseram que elas pensavam que a terceira, por exemplo, era mais forte por ela ser maior. Só que se o seu carro não sobe em primeira, pode trocar de carro, porque o carro tem que subir em primeira. Se ele não sobe em primeira, é porque o motor dele está realmente muito ruim, ok? Então a primeira marcha é a mais forte, mas também a mais lenta, é a que tem menor velocidade. Então, quanto menor a velocidade, maior a força. Quanto maior a velocidade, menor a força. Tá me entendendo? Eu gravei um vídeo exclusivo sobre troca de marchas que está dentro do meu curso também. Ou melhor, 2. Então, para você subir uma ladeira, o carro precisa de força. Você tem que pensar o seguinte, que o carro tem um peso. Ele pesa em torno de 1 tonelada, mais ou menos. Que tem a ação da gravidade em cima dele, mandando para baixo. Todos nós sentimos essa ação, não é? É ela que nos faz ficar no chão, que não nos deixa flutuar. O carro também sente isso. E ainda tem o peso dos ocupantes, tem o peso da bagagem, se tiver. E claro, quanto maior o carro, maior o peso dele também. E maior a dificuldade dele sair do lugar. Maior a força que ele tem que fazer, certo? Você tem que entender esse princípio. Se você entender que o carro faz força para andar, que ele precisa de um bom motor que o mova de forma eficiente, você vai entender que um carro muito velho, muito estragado, muito quebrado, soltando muita fumaça, queimando óleo, praticamente não consegue subir ladeira. E ele vai parar no meio dela. Se ele estiver embalado, é até capaz de ele subir. Mas se ele parar, ele não sobe. Então, se você tiver que parar, só pode sair de primeira. E para sair sem deixar o carro morrer? Essa é a grande questão. Porque esse é o grande drama das pessoas. Você não pode deixar o carro voltar, é óbvio. Porque se ele voltar, ele vai bater no carro de trás. E para isso existe o segredo do controle de embreagem. O ponto da embreagem onde o carro começa a andar. Você tem que aprender o ponto da embreagem do seu carro.
Vou te dizer até que você domina o carro através desse ponto. E como você aprende esse ponto? Justamente treinando nas ruas do seu bairro. Depois aumentando o percurso, como eu falei na segunda aula, para um trânsito um pouco maior. Porque, veja bem, o nosso cérebro, ele tem muitas habilidades. Ele é fantástico. Sou apaixonada porque ele tem a capacidade de decorar aquilo que você faz repetidamente. Ele simplesmente decora tudo. Quando você está dirigindo, você faz repetidamente a mesma coisa durante dias, meses e por toda a sua vida. Se você dirigir por um mês inteiro, o seu cérebro com certeza vai gravar tudo que você está praticando por aquele motivo que eu já disse na primeira aula e na segunda também. Ele precisa economizar energia que vem dos alimentos que nós comemos. Nós produzimos energia para o cérebro funcionar e ele gasta 65% de toda a energia que a gente produz. Então veja bem, os outros 35% ficam para o corpo. E às vezes, nas pessoas estressadas e ansiosas, ele ainda precisa ir buscar lá no corpo essa quantidade para completar o seu trabalho. Quando a pessoa tem esse barulho mental, esse excesso de atividade mental que as pessoas ansiosas têm, ele vai fazer de tudo para automatizar as coisas. Ele vai fazer esse trabalho por você. Você quer ver uma coisa interessante? Eu sempre uso esse exemplo. Você não sabia, por exemplo, qual era a força que você tinha que fazer para levantar um saco de arroz, até você começar a fazer isso. Hoje você vê um saco de arroz de 5 quilos e você sabe exatamente qual é a força que tem que empregar para levantar esse saco. Você não pensa mais para fazer isso. O seu cérebro faz isso por você, porque ele aprendeu a força que tem que fazer para levantar o saco de arroz. E esse é só um exemplo, porque na verdade ele faz milhões de coisas. Com o carro é a mesma coisa. Você vai usar tantas vezes a embreagem, tantas vezes, porque a gente troca de marcha o tempo inteiro, que ele vai gravar. Então você sabendo o ponto da embreagem, onde o carro começa a andar, a partir desse ponto você vai conseguir sair. Por isso existe a técnica da meia embreagem. As pessoas têm pavor dessa palavra, porque não entendem a meia embreagem. Mas pensa, por que se chama meia embreagem? Porque é no meio da embreagem. Então existe um ponto no meio da embreagem que você encontra soltando o pedal da embreagem devagar até sentir que o carro começa a se mover. Nesse ponto você consegue parar o carro só com a embreagem. Acredite, dá para fazer isso. Você pode tirar o pé do freio que ele não volta mais. Você pode passar o pé para o acelerador e ir soltando a embreagem devagar para ele subir. E é exatamente o processo. Nada mais que isso, nada menos. Simples assim. Uma questão de treino. Só que tem um detalhe. Você não vai poder soltar a embreagem junto com o freio. É porque se você fizer isso, ao invés de ele sair, ele vai morrer. Porque ele não tem força suficiente para sair. Então treine meia embreagem. Pode treinar com o carro no plano, também dá certo, depois você vai para a ladeira. Então treine a meia embreagem, isso vai facilitar e te dar a segurança que você precisa. Treine bastante ladeira, aprenda o ponto da embreagem e depois você vai para o trânsito. Tudo a seu tempo, tudo passo a passo, como eu já falei várias vezes. Eu já tinha falado que as marchas são extremamente importantes nessa situação, nessa prática da subida, porque você só pode subir em primeira se o carro estiver parado. Inclusive, eu aconselho também que, dependendo da subida, você nem troque a marcha durante a subida. Que você suba de primeira mesmo, porque para trocar marcha subindo, você tem que ter mais conhecimento, mais domínio, mais prática do carro. Porque você tem que entender o seguinte, o carro vai fazer muita força para vencer a gravidade que puxa ele para baixo. Então você tem que fazer uma força contrária, muito maior, certo? Você vai ter que acelerar muito mais e passar a marcha muito mais rápido, para ele não ter tempo de voltar. Então, eu aconselho que no início você suba de primeira, tá ok? Só de primeira, sem acelerar muito, para também não forçar e para ele não pedir a segunda. Depois, com o tempo, você vai aprendendo a trocar marcha na subida. Lembrando que você vai ter que acelerar muito mais para dar um impulso muito maior, 3, 4 vezes maior do que se você estivesse andando no plano, para ele não ter tempo de voltar e para dar tempo de passar a próxima marcha e ele continuar andando. Mas as orientações aqui são bem passo a passo.
Com o tempo, isso fica automático. Seu cérebro vai executar e facilitar sempre os próximos movimentos. O que você vai precisar fazer é, quando estiver dentro do seu carro, esteja apenas dentro do seu carro. Esqueça tudo e observe seus próprios movimentos no início. Entenda o porquê de cada manobra que você executa. Automaticamente você vai sentir e perceber os detalhes do seu carro que no início você fazia tanto esforço para perceber. É muito importante você ir percebendo esses detalhes, prestando atenção, estando presente para o seu carro, para a hora que você estiver dirigindo. Agora eu vou te dar uma dica que é também uma coisa que eu aplico. E um detalhe que é uma dica muito valiosa também. Eu até uso de vez em quando. Inclusive é assim que eu faço para ensinar. Eu observo como eu faço e aí eu ensino como eu faço da maneira bem didática. Você vê que é uma linguagem muito simples, muito didática, muito acessível. Qualquer pessoa pode entender. Eu faço isso propositalmente para que você perceba que dirigir é fácil, que dirigir é possível, ok? Eu me observo fazendo e traduzo para uma linguagem acessível para você. E a dica é a seguinte: quando a ladeira for muito, muito alta, porque tem ladeiras horríveis que se você parar lá em cima, você não consegue nem sair. O carro sofre demais para sair. O que você faz? Você para antes, para mais para baixo. Olha só que legal. A hora que o semáforo abrir, que todo mundo estiver saindo, você sai junto. Aí você sai muito mais tranquilamente. Eu cansei de fazer isso em ladeiras muito altas. Tem uma ladeira numa cidade que eu dava aula chamada São Vicente, em São Paulo, onde as motos, eu me lembro que as motos, elas ficavam atravessadas lá em cima, elas não ficavam retas assim, na vertical, elas ficavam na horizontal, de tão alta que era a ladeira. E tinha um semáforo lá em cima. Ficava pior ainda de ficar segurando a moto. Então eles paravam com ela atravessada. E eu ensinei muita gente a fazer isso, a não parar lá em cima. Eu mesma também não parava. Não, eu via os outros carros fazerem isso também. Não tem nada de errado você não ir até o topo e ter que fazer uma embreagem, certo? Então, use a inteligência e seja mais esperta que a ladeira, ok? Basicamente, para subir é isso. Resumindo, se o carro faz muita força, ele vai ter que subir de primeira, principalmente se ele estiver parado. Mas se ele estiver em movimento e de repente você estiver subindo, por exemplo, de terceira, você está vindo no plano e de repente tem uma ladeira, tem uma subida, o que você vai fazer? Você vai sentir que o carro vai perdendo velocidade, vai perdendo força. Como é que você percebe isso? Você está pisando fundo no acelerador cada vez mais e mesmo você pisando no acelerador, ele não sobe, ele vai perdendo força. O que você tem que fazer imediatamente? Reduzir a marcha. Se você está de terceira, reduz para a segunda. Lembrando que quanto menor a marcha, maior a força. Se você precisar de força e está na terceira, reduza para a segunda. Assim você vai ter a força que você precisa. Geralmente funciona, mas se mesmo assim, se ele for parando, mesmo você acelerando, você vai ter que colocar a primeira marcha também. Você vai ter que ir reduzindo a marcha até ele ter força para subir. Lembre-se sempre que as primeiras marchas são marchas de força. Precisa de força? Vai reduzindo até chegar na primeira, se for o caso. Então você vai reduzindo as marchas para ele ter força, senão ele vai parar e vai morrer no meio da ladeira. Compreende? Então pisou no acelerador, afundou o pé no acelerador e ele não anda, é porque ele está sem força, ok? E aí você vai precisar dar mais força para ele, reduzindo as marchas. As rampas são praticamente a mesma coisa. Por exemplo, na rampa da garagem, você não vai ter que acelerar tanto o carro. Até porque a garagem tem um final. Então, você não pode acelerar demais para não bater na parede. Aqui está a técnica para a garagem. Eu aconselho você a parar o carro na frente da garagem, na entrada, colocar a primeira e subir. Principalmente quando a pessoa não tem prática. E dependendo da garagem, até também depois que você tiver. Depende muito da situação, do tipo de garagem, do tipo de carro, se é alto ou baixo. Tem uma série de situações. Vários itens que você precisa observar. Mas, em geral, a gente não entra de uma vez na garagem. Só se não tiver nenhum degrau na garagem, só se for uma rampinha, daí a gente pode entrar direto. Mas isso só para quem tem prática. Para quem ainda está aprendendo, o ideal é sempre parar o carro
pôr a primeira e subir devagar, controlando a embreagem, controlando o freio, certo? Bem devagarinho, com bastante calma, porque é a parte mais delicada da direção. Não se afobe, não se apresse, faça devagar. Na verdade, ladeira, subida e rampa são a mesma coisa. Você faz do mesmo jeito. A diferença é que se for uma rampa de garagem, você não vai acelerar tanto, porque não tem continuidade. Você vai parar em seguida, então vai mais devagar. Mas o processo é sempre o mesmo da meia embreagem. A descida também é uma coisa que preocupa as pessoas. Eu tenho uma história de uma aluna, é bem interessante. Ela morria de medo de descer a rampa do prédio dela. Subir, ela subia de boa, mas para descer, nem pensar. Dava um pânico nela terrível. Devia ter algum tipo de trauma envolvido nisso. Depois de um tempo, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela já havia conseguido, mas no início ela tinha muito medo. E ela já estava dirigindo, mas não punha o carro na garagem porque tinha que descer. Você vê como é sério o negócio. Tem gente que tem pavor de subida e tem gente que tem pavor de descida. Teve outra também que quando a gente foi descer a rampa do shopping, ela deu um grito dizendo: "A gente vai cair!" E era uma rampa bem suave. A pergunta então é: como descer? Que marcha eu uso para descer? Depende. Guarde isso, depende. Em relação ao carro, quase tudo depende. Tem algumas regras que são fixas, mas são poucas, tá? Uma delas, por exemplo, é nunca pisar na embreagem antes do freio. Por exemplo, que marcha eu subo ladeira? Depende. Se você já veio correndo, se você teve que parar, em que marcha você estava, o estado do carro, se tem carro na frente, se está chovendo, se o piso está escorregadio. Outra coisa, se o pneu está bom. São muitos fatores, mas basicamente foi o que eu te ensinei agora há pouco. Lembra que eu falei na segunda aula que as minhas alunas só queriam andar de segunda e eu falei, se você não vai passar de 40 a vida inteira, tudo bem, porque as marchas têm a velocidade mínima e a velocidade máxima de cada uma. Então você não vai passar da velocidade máxima. Isso significa que mesmo que você esteja descendo uma ladeira muito íngreme, se você estiver de segunda, a própria marcha vai segurar o carro. O que você não pode fazer, como eu falei, um dos erros, o que você não pode fazer é pisar na embreagem, porque se você pisar na embreagem, você está tirando a marcha do carro. O pedal de embreagem faz isso, ele engata e desengata a marcha. Então, se você pisa no pedal da embreagem, ele desengata a marcha e o carro fica sem controle. Fica muito mais difícil segurar ele só no freio. Então, tem que descer com o carro engatado, sem pisar na embreagem. A própria marcha vai segurar o carro. A marcha é o freio mais potente que o carro tem. Se você descer de segunda, você vai sentir que o carro está freado, que ele está segurando. Inclusive, o motor até faz um barulhão. E você pode ajudar ainda pisando no freio um pouquinho. Você não pode pisar muito, porque o carro vai dar sinal de que ele vai morrer. Ele começa a tremer muito, e aí ele para. Mas você pode segurar um pouquinho para ele não fazer aquele barulhão que ele faz quando ele está forçando na descida, só no motor. Dando uma pisadinha de leve no freio, você também consegue controlar um pouco a velocidade. Ele continua descendo com o freio motor, o motor segurando, e você diminuindo um pouquinho a força que ele faz só no motor. Eu estou considerando em situações em que você está descendo uma grande ladeira. Aqui em São Paulo tem ladeiras absurdas. No Pico do Jaraguá, por exemplo, as ladeiras são extremamente íngremes, uma coisa maluca mesmo. Parece que a gente vai cair de verdade. Mas é só você descer numa marcha de força, se for íngreme como no Jaraguá. Você pode descer até de primeira, que a primeira segura mais ainda o carro. Também nessa situação pode pisar bem de leve no freio para ajudar ele a não gritar, para a marcha não ficar gritando. Ele vai gritar mesmo, porque vai fazer muita força para segurar o carro, certo? Se você está usando só o freio da marcha, você exige mais do motor. Por isso você pode também ajudar com o freio, ok? Se a ladeira não for muito íngreme,
pode descer até de terceira, por exemplo, de quarta, inclusive. É como eu disse, depende muito da situação. Você pode descer em qualquer marcha, você pode subir em qualquer marcha, tanto faz. Você só vai saber aprendendo a sentir o carro. Se ele não tiver força para subir, ele vai parar. Se ele estiver descendo muito rápido, você pode usar o freio para diminuir a velocidade dele, segurar o carro no freio, mas sempre com uma marcha, sempre. No início, se você tiver medo, use uma marcha mais pesada, que segura mais o carro, para você ter mais controle. Mas sempre vale aquele bom senso. Treinar primeiro em lugares mais fáceis. Não vai para a dificuldade logo de cara. Não vai para o mais difícil logo de cara. A menos que realmente não tenha outro jeito. Aí se aprende na necessidade. Uma frase que eu sempre uso também é: a necessidade faz a habilidade. Eu moro em uma cidade que tem muito morro, por isso acabei aprendendo a dirigir no morro. Eu tive que encarar logo de início as ruas mais íngremes e ladeiras. Foi necessário. Eu me lembro que meu pai me levava muito para ladeiras, por isso eu aprendi a fazer ladeira desde muito nova. Isso foi um facilitador, mas eu também tive as minhas dificuldades. Mas eu não desisti, aliás, eu não desisto nunca. E se eu conseguir, você também consegue. Por entender essas fragilidades e inseguranças e desejar fazer a diferença na vida das pessoas, eu me dediquei uma vida inteira a estudar e trabalhar para incentivar e ajudar principalmente as mulheres a perderem o medo de dirigir. Agora, uma coisa que eu sempre digo também é que você vai sempre ter que prestar atenção na hora da saída, mesmo quando você já tiver muita prática. A hora da saída é a hora mais importante do carro. A gente tem que prestar atenção. E esses conhecimentos que eu estou te passando, eles são muito valiosos. Então, são os conhecimentos mais valiosos que eu posso te dar. Mas eles são mínimo perto do conteúdo que eu tenho dentro do programa de treinamento online Sem Medo de Dirigir. É apenas uma pontinha dele, porque o programa é extremamente completo, onde eu reuni todas as minhas técnicas de direção, tudo que eu sei a respeito de direção, mais as técnicas de controle emocional. Então, o que você está tendo aqui nessa maratona são técnicas de direção que são valiosíssimas. Técnicas que eu estou ensinando hoje para você, porque realmente eu desejo que esse conteúdo faça a diferença na sua vida. Esse conhecimento que nesses dias eu tornei público e que ainda vai ter mais amanhã, eu só aplico dentro do curso completo para as minhas alunas. Mas mesmo assim, esse conhecimento não é nem um décimo do conteúdo. Não dá nem para medir o que tem dentro do programa de treinamento online Sem Medo de Dirigir. Porque além dos 34 vídeos que fazem parte do programa, ainda tem todas as aulas dadas ao vivo, que são semanais, só para as alunas. Esse é um diferencial que faz deste programa de treinamento muito superior à maioria, pois quando você entra para o programa, você vai participar comigo ao vivo, semanalmente, falando sobre assuntos diversos, tirando dúvidas, qualquer dúvida que você tenha. São aulas também valiosíssimas, onde as pessoas também testificam do poder de transformação desse curso. Não só na questão de dirigir, mas a transformação para a vida mesmo, porque eu trato muito desses assuntos. Eu trato de vários assuntos. Você não tem ideia dos assuntos que eu trato nesse curso. Eu falo sobre perder o medo do carro, sobre autoestima, autoconhecimento, troca de marchas, baliza, e você ainda vai aprender a dirigir a sua vida. Você vai ter uma mudança de mente completa. E tudo isso vai te fazer se sentir capaz de dirigir, que é o objetivo do programa de treinamento online Sem Medo de Dirigir. Saber que você é capaz de dirigir não só o carro, mas a sua vida também. Além de tudo isso que eu te falei, ele é totalmente prático. A cada aula você vai ter um treinamento prático para executar e eu vou te acompanhar, eu vou te instruir e você vai ter um plano de treinamento para conseguir dirigir. Um planejamento que é um passo a passo dentro desse programa para você realmente saber qual é o próximo passo para poder dirigir. Porque o que acontece em aulas como essa aqui, por exemplo, é que a gente tem uma parte do conteúdo. Também tem muitos vídeos no YouTube, no Facebook, muito conteúdo gratuito, só que tá tudo desorganizado, tá tudo espalhado.
Tem muito conhecimento, mas você tem que assistir tudo para conseguir fazer o seu planejamento. Já no programa, eu já fiz isso por você. Eu já organizei numa sequência lógica, numa sequência prática, e você vai ter exercício toda semana para treinar. Não só de direção, mas também de controle emocional. E como eu falei na aula passada, técnicas de desbloqueio de traumas. Muitas alunas conseguem desbloquear seus traumas com essas técnicas que eu ensino. E mais ainda, você tem o nosso suporte dentro da comunidade do Facebook, na plataforma do curso e por e-mail. O grupo de alunas é poderosíssimo. É um bônus que não tem preço, não dá para a gente precificar, é muito valioso. As pessoas se motivam, as pessoas estão unidas no mesmo objetivo, não tem julgamento, não tem crítica, muito pelo contrário, tem acolhimento, tem vibração pela vitória umas das outras e tem muita motivação. A mensagem predominante que fica no grupo o tempo inteiro é: se ela conseguiu, eu também posso. E é uma união de alma, uma união de objetivos, uma união de amor, de verdade, de saber que a vitória de uma é a vitória de todas. É o poder do grupo, entende? Não é verdade que as mulheres acham lindo outras mulheres dirigirem? Muitas me falam: ah, eu acho lindo mulher dirigindo. Nossa, quanta gente já me falou isso. Então, quando você vê uma mulher dirigindo, você diz isso, você está cantando a vitória dela, você está se unindo à vitória dela. É como se ela estivesse vencendo por você, te representando. Esse grupo fantástico, maravilhoso, vai ser a sua casa, a sua família, o seu apoio. Você não tem apoio de ninguém? Não tem apoio da família, do marido, dos filhos? Lá você vai ter. Você vai ter o meu apoio, o apoio de toda a equipe e mais o apoio das suas colegas. Você não vai precisar de apoio externo. Você não vai mais sentir falta do apoio de jeito nenhum. Vai ter apoio de sobra. Pode acreditar. Além disso, como eu citei, tem 2 aulas de troca de marcha explicando tintim por tintim como trocar as marchas. Tem aulas de baliza, muitos vídeos de alunas minhas fazendo baliza, o passo a passo da baliza, o script da baliza em PDF que você vai poder baixar, imprimir para quando você for treinar, levar com você. Como executar manobras de ré, como dirigir nas ladeiras, em rampas, tudo que eu falei, mas muito organizado, muito em sequência. Aulas com técnicas de direção e aulas com técnica de controle emocional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é ansiosa? Se eu puder ver a sua mão e de todas as pessoas assistindo este vídeo, eu veria um monte de mãos levantadas. Porque é isso que acontece nas aulas quando eu pergunto. Por isso, eu criei um curso sobre ansiedade. O título é Ansiedade, como usá-la a seu favor. Um curso completo para te ajudar com ansiedade também. Então, na verdade, não é um treinamento, são 2 treinamentos, incluindo um curso completo de ansiedade. Fora todas as outras aulas que eu dou ao vivo com vários temas. Cada um é um conteúdo riquíssimo. Não tem como você não dirigir. As pessoas realmente testificam, dão depoimentos da transformação de vida que é fazer parte desse programa de treinamento completo, com uma comunidade no Facebook e aulas ao vivo, tem o canal do Telegram, tem todos os super bônus que estamos entregando. Você vai assistir agora uma pequena amostra de uma aula que eu dou ao vivo no curso. Então veja como é verdadeiro aquilo que eu estou falando, tá ok? Sinta a emoção de pertencer a um grupo tão seleto, tão exclusivo, tão específico de pessoas que estão mudando as suas histórias. Podem ter certeza, gente, que eu jamais vou ensinar alguma coisa errada para vocês. Jamais. Primeiro porque eu sou perfeccionista também, né? Você sabe, né? Eu gosto de tudo muito, muito bem feito, né? Segundo, porque eu tenho uma experiência muito grande. E eu sou instrutora, eu dei aula, eu conheci, eu estudei. Eu sou curiosa, inclusive, né? Conheço muito, porque sempre acompanhei os mecânicos. Então, jamais falou muitos outros muito errado. Se vocês fizerem alguma pergunta que eu não saiba responder, que eu não tenha certeza, eu vou dizer para você, ó, eu vou me informar e te aviso, e te respondo. Jamais eu vou ensinar... E você passa segurança muito grande para a gente, Olivia. Mesmo a gente não te conhecendo pessoalmente, pelo menos no meu caso, eu sempre peguei o carro, eu tremia, eu estava frio.
Sábado saí, fui no salão, fui tão tranquila, mas tão tranquila. Graças a Deus, assim, ó, fui, voltei sem problema nenhum. Às vezes deixava o carro morrer, dessa vez não deixei. Foi tudo super tranquilo mesmo, sabe? A segurança que você passa pra gente, olha, é indiscutível. Não é incrível ouvir todos esses depoimentos, essa união do grupo? Você está ao vivo comigo todas as semanas, poder tirar dúvidas, poder conversar, poder esclarecer, aprender, poder conviver com essas pessoas? Neste curso, você vai ter ganhos inimagináveis. Cada pessoa tem uma experiência diferente, mas com certeza você vai conseguir minimizar a sua ansiedade ou até eliminar por completo, dependendo do grau e de como você vai fazer. Você vai conseguir se libertar do medo de bater o carro, do medo de causar acidente, do medo de atropelar alguém, do medo do novo. Você vai eliminar o medo de não conseguir trocar de marcha, medo de não conseguir realizar os comandos no carro. Você vai eliminar todos esses medos. Eu tenho uma aula sobre insegurança também. Então você vai curar a sua falta de confiança. Você vai curar a sua ansiedade, ou pelo menos minimizá-la muito. Talvez não cure completamente, mas você vai encontrar mecanismos, encontrar técnicas e força também para você conseguir vencer os seus maiores bloqueios. É isso que acontece. E eu não estou falando de mim, você viu os depoimentos. A gente tem centenas deles. Não dá nem para passar tudo de uma vez. Depoimentos da grande transformação que esse programa causa nas mais variadas áreas, das mais variadas formas. Depende muito do que a pessoa está procurando. Porque o que a gente procura, a gente acha. O que você está buscando, está te buscando também. Cada pessoa busca uma coisa no curso. Tem gente que vai para aprender a passar no exame. Teve muitos alunos que conseguiram passar no exame. Essa coisa também de reprovar várias vezes e não conseguir passar. A pessoa sabe dirigir, mas faz na aula direitinho. O instrutor até fala que ela dirige muito bem. Só que chega no exame, não faz igual a aula. Por quê? A mente bloqueia. Muita crença negativa a seu respeito, muito trauma. Se você não se libertar disso, você não passa no exame. Alunos que reprovaram até 6 vezes conseguiram passar depois do curso. Dependendo do seu objetivo, ser independente, passar no exame, conseguir dirigir, perder o medo, vencer a vergonha, a procrastinação, etc, etc. São vários objetivos dentro do mesmo programa. Vai depender da sua necessidade, mas certamente você vai encontrar o que você procura, eu garanto, porque a gente tem recebido diariamente depoimentos de pessoas que têm mudado a sua vida através desse programa, certo? E você também vai poder eliminar o pânico que sente em relação ao carro. Vai aprender como se libertar do medo do carro para conseguir chegar mais perto dele. Tem muita gente que não dirige porque não consegue nem chegar perto do carro. E tem técnica para chegar perto do carro também. Eu falei que tem técnica para tudo. Por incrível que pareça, tem técnica para isso também. Tem técnica para tudo. Para dirigir e controle emocional. Muita técnica dentro desse programa. O preço desse programa completo, com 2 cursos, mais o suporte personalizado e especializado, mais o grupo do WhatsApp por 2 meses, mais a comunidade fechada exclusiva do Facebook, mais 3 e-books e as aulas semanais ao vivo, está hoje no valor de R$ 997. Mas amanhã nós estaremos dando um desconto de mais de 60%. O curso vai ficar abaixo de R$ 400. São mais de 60% de desconto nessa oportunidade única. Hoje mesmo uma pessoa me disse, puxa, eu perdi a oportunidade de comprar no início, quando vocês começaram a vender numa super promoção. Ela perdeu a oportunidade quando o valor era de R$ 737. Se você acessar o site Sem Medo de Dirigir agora, você vai ver que o preço lá é de R$ 997, certo? Mas a gente faz uma promoção ainda porque a gente quer ajudar milhares de pessoas a se libertarem do medo de dirigir. Mas esse valor não vai ficar para sempre. Não vai. Porque ele vale muito mais. As alunas que fazem como é proposto falam que esse valor é irrisório. Você nem vê o que você paga, porque o ganho é infinitamente maior. A gente não garante que vai manter esse preço na próxima turma.
A gente não sabe até quando vai ser possível, porque o programa oferece tudo isso que eu falei, 2 cursos, os bônus das aulas ao vivo, suporte direto especializado pela comunidade do Facebook, áudios no Telegram e todas as aulas ao vivo anteriores também que já foram dadas. Se você decidiu que deste ano não passa a realização do seu sonho, tem que fazer agora, não tem que fazer no ano que vem, porque a gente não sabe até quando vai manter esse desconto, que vai ser oferecido com exclusividade apenas para quem está acompanhando esta maratona. Não temos condições de garantir data para a duração dessa promoção, pois temos todo o trabalho e suporte diferenciado dentro desse programa de treinamento completo. A gente atende as alunas diretamente, a gente faz questão de dar esse suporte, eu faço questão de dar esse suporte, eu não abro mão das minhas alunas. Poderíamos até chamar de mentoria pela assistência que a gente dá em todos os sentidos. Eu não quero que você compre o curso, eu quero que você dirija, que você vença seus medos de dirigir e dirija. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo não é fazer curso, não é vender curso. Meu prazer é ver você dirigindo. Sempre foi assim. Eu tenho compromisso com o seu sucesso. O seu sucesso é o meu sucesso. Se você não tem sucesso, eu também não tenho. Essa é a minha filosofia de vida. Todo mundo que me conhece sabe disso. Por isso que a gente não oferece muitas vagas. São vagas muito limitadas, porque eu tenho essa preocupação. Se a pessoa está fazendo o curso ou se ela não está fazendo. A gente fica sabendo através da plataforma. A gente faz o possível para a pessoa fazer o curso, tá? A gente não te abandona. A gente quer cuidar das pessoas com esse carinho, com essa atenção. Por isso são vagas limitadas. Não dá para a gente abrir para todo mundo, porque a gente quer construir uma estrutura sólida. A gente quer atender as pessoas de verdade. A gente não quer quantidade, a gente quer qualidade, entende? Por isso as vagas são limitadas. Se você perder essa oportunidade, além de estar deixando mais uma vez seu sonho para trás, também está perdendo essa mega promoção de menos da metade do preço que está no nosso site. Eu vou encerrando por aqui, mas antes eu vou revelar qual é o prêmio exclusivo do sorteio. O bônus exclusivo de hoje é nada mais, nada menos do que uma sessão individual comigo. Olha só que oportunidade você vai ter de contar o seu problema, de ser tratada diretamente por uma especialista. Então, se você ficou até o final da aula de hoje, a gente vai colocar seu nome, vai fazer o sorteio e nós vamos comunicar um ganhador amanhã por e-mail e também nos grupos do WhatsApp, ok? Fica atenta que a gente vai fazer o sorteio e logo, logo vai revelar a ganhadora. Tudo bem? Eu quero te convidar mais uma vez para se inscrever, curtir e compartilhar e tocar o sininho das notificações para você ficar sabendo quando a gente está fazendo as transmissões, para você não perder nada. Eu tenho certeza que tem gente assistindo que não quer perder nada. Reforçando mais uma vez que não existe idade para realizar o seu sonho. Na verdade, a melhor idade é a sua. Não existe outra. O melhor tempo é agora, a melhor oportunidade e o melhor momento. A sua idade é a certa e você tem todas as condições para realizar o seu sonho. Outra coisa, se está passando pela sua cabeça, eu gostei de tudo que você disse, mas eu não vou saber acessar o curso. Não vou saber fazer o curso porque eu não sei usar a tecnologia. Eu só sei usar o WhatsApp. Como é que vai ser? Como eu disse, não se preocupe, nós temos um compromisso com você, nós temos um pacto de sucesso com você. Se você não consegue acessar o curso, você não tem sucesso, portanto a gente também não tem. Por isso o suporte é integral. Você vai conseguir acessar o curso, não se preocupe, porque a nossa equipe de suporte trabalha justamente para que você tenha sucesso e acesse o curso. Ninguém fica de fora, não tem como, ok? Mesmo que você tenha dificuldade com a tecnologia, mesmo assim você vai aprender. Isso é muito legal, porque nós tivemos muitas alunas que passaram por isso. Obviamente, tem alunas que têm mais facilidade, já têm mais intimidade com a internet, com a tecnologia, etc. E outras que não.
E eu digo para elas, essa é a primeira barreira que vocês vão vencer. E isso já vai te fortalecer, já vai fazer você se sentir mais poderosa, mais vitoriosa e antenada, porque você consegue fazer isso. É muito legal essa sensação. É a primeira vitória que você tem assim que você entra no curso, tá bom? Mas com todo o suporte que você precisa, pode ficar tranquila. Esse suporte é dado através de e-mail, através da plataforma do curso e pela comunidade fechada do Facebook. Você também pode mandar suas dúvidas lá e nós responderemos todas as dúvidas no prazo máximo de 48 horas. Ninguém fica sem resposta. A gente tem o e-mail do suporte, a gente entra em contato se for preciso, a gente faz o que for preciso. Nós criamos muitos tutoriais em vídeo e em texto, tudo para ajudar e facilitar o seu acesso, porque a gente é realmente comprometida com o seu sucesso. Esse é o nosso diferencial. Nós vibramos com a sua vitória. A gente ama saber que você está dirigindo. A gente ama depoimentos que chegam diariamente para a gente. A gente dá pulos de felicidade. Se você está viva, vale a pena, não é? E se você está viva, se você tem um sonho, porque é o que eu sempre digo, a gente coloca um anúncio no Facebook sobre perder o medo de dirigir e chove de gente. A gente não vence abrir grupo para participar da maratona. Mas quantas pessoas estão comprometidas com o seu sonho realmente? Essa é a questão. Nós estamos comprometidas com o seu sonho, mas e você? O quanto você está pronta para realizar esse sonho? O quanto você está disposta a pagar o preço para realizá-lo? Inclusive ontem eu estava fazendo um atendimento com uma aluna e falando para ela que tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Não se iluda. Você paga um preço de um jeito ou de outro. Você paga para realizar o seu sonho ou paga para não realizar. É só uma questão de escolha. E o que você vai escolher? Por exemplo, você tem que comprar um curso para vencer o medo de dirigir. Aí você fala, nossa, mas é pago. Eu tenho que pagar para ter acesso a esse programa. Então, não quero. Só quero se for de graça. Tá, mas você paga o ônibus, o tempo que você fica esperando, você paga a chuva que você toma, você paga a humilhação de ter habilitação na gaveta, paga a vergonha da reprova 2, 3 vezes no exame de habilitação. E isso são só algumas das coisas que você paga. Deixar de ir em alguns lugares ou gastar tempo demais para ir. O cansaço de pegar ônibus o dia inteiro para trabalhar e ficar horas na condução. Paga pela humilhação de estar toda hora pedindo para alguém te levar em algum lugar. Você paga o Uber. Você paga por não se sentir útil para levar seus pais ao médico, seus filhos e netos para passear. Você paga aquele diploma de incapacidade que tem na sua parede, que prova que você não consegue dirigir. Existe um diploma na sua mente te lembrando o tempo todo que você não é capaz de dirigir. Tudo isso é o preço que você está pagando. Você pode nunca ter feito essa conta, mas você está pagando mesmo assim. Você pode ter certeza disso. Porque nada vem de graça nessa vida. Nada. É você quem decide se vale o que vale a pena ou não. Porque tem gente que está se sentindo muito velha. Eu sinto muito quando eu ouço isso, sabe? Porque eu não me sinto velha, muito pelo contrário. Eu estou só começando a viver a vida dos meus sonhos. Você está se sentindo muito velha? Eu sinto muito, porque a decisão é sempre sua. Nem eu, nem ninguém pode tomar essa decisão de realizar o seu sonho por você. E eu estou aqui, com todas as ferramentas, com tudo à disposição, com toda a minha vontade, todo o meu desejo de ver você realizar o seu sonho. Mas se você não toma a decisão, se você decide se abandonar, o que eu posso fazer? Só lamentar e ficar triste. E você sabe de uma coisa que é bem legal? Que tudo tem um lado positivo, né? Eu sempre vejo o lado positivo das coisas, sempre foi assim. Eu vejo algo positivo nessa situação que a gente está vivendo de isolamento social. As pessoas estão mais aonde? Na internet. Os seus filhos e amigos estão aonde? Na internet. E os vídeos que você gosta de assistir estão aonde? Onde está o programa Treinamento Online Sem Medo de Dirigir? Na internet. Hoje, mais do que nunca, a gente tem estado na internet, não é? 2020 foi o ano da tecnologia. Todo mundo teve que ficar em casa. Então, se multiplicaram os trabalhos em home office, que é
trabalhar em casa? A maioria das pessoas foi trabalhar em casa. Se você é professora, como a maioria das minhas alunas, você trabalhou no regime de home office o ano todo e teve que se adequar a isso na marra, pelo computador, tablet ou no celular. A gente está à mercê da tecnologia e isso não tem mais volta. Quanto mais cedo você se adaptar a isso, a essa nova situação, menos você vai sofrer. Eu entendi isso completamente e minhas alunas também. A cada dia, juntas, temos nos superado cada vez mais. Se nós pararmos para pensar, estudar e trabalhar em casa é uma situação a nosso favor, porque a maioria das pessoas tiveram que ficar em casa na marra, devido a essa onda do vírus. Quem aqui passou pela experiência de ter que se adequar a trabalhar em casa? Quem aqui teve filhos, netos, tendo que trabalhar e estudar em casa? Percebe? A tecnologia e adequações estão aí e são para todas as idades, sem exceção. Veja bem, você não vai ter que sair para a rua para aprender. Não tem que ir para uma autoescola para fazer esse curso, nem correr risco de contaminação. Porque a gente não pode ignorar que dentro das aglomerações e locais públicos existe o risco de contaminação. E nós temos que nos adaptar e respeitar também essa nova condição. Mas essa nova condição não deve nos paralisar e nem nos amedrontar. A nossa vida tem que continuar. Nossos sonhos devem prosseguir. Só que em outro formato, um novo formato. E tá tudo bem. Tudo na vida se renova, tudo se transforma. Nós estamos em constante mudança e transformação. Essa é a graça e a beleza da vida. Então, diante desse novo cenário e com as facilidades da tecnologia, o curso vai até você. Ele está no seu celular. Com um clique no link, você está dentro do curso. Você não gasta dinheiro para sair de casa, você não se expõe, você não precisa gastar tempo nem dinheiro para ir até onde você tem que fazer o treinamento. Quanta vantagem esse isolamento social está nos proporcionando também, fazendo a gente aprender um novo modelo de vida. O que aconteceu? As pessoas tiveram que se adaptar e aprender um novo modo de vida. Essa é a tendência. Eu sinto lhe dizer que se você está resistindo a isso, você vai sofrer mais. Porque a tendência é essa. A tendência é cada vez mais as pessoas estarem em contato e dominando a tecnologia. A tecnologia não para de evoluir e está evoluindo com muita rapidez, numa velocidade absurda, meteórica, não é? Então, se você está viva, se você pretende ainda viver muito tempo, talvez 20, 30, 40 anos, não sei qual a sua pretensão, quanto você acha que vai viver, mas é bom você se inteirar desse assunto, porque você vai ter que conviver com essa tecnologia para sempre. Outra coisa que eu costumo dizer é que se você pegar esse valor, que é menos de R$ 400, e dividir pelos anos que você vai dirigir, não vai dar absolutamente quase nada. Nem cabe esse número na sua calculadora. Vai dar um número tão irrisório, tão pequeno, dividindo esse valor pelo tempo que você vai dirigir, que quase não aparece na calculadora. E você tem que vê-lo como um investimento, não como um gasto. Você está investindo em você. É como se você estivesse entrando na faculdade. Ninguém vê a faculdade como um gasto, e sim como um investimento. Você está investindo no seu futuro, na sua profissão, no objetivo de vida e etc. Esse curso é a mesma coisa. Você vai usar para a sua vida toda. Entenda porque eu falo que você tem que pesar os preços que você paga. Tem que começar a fazer conta desses valores, desse preço que você paga. Sem fazer conta, sem ter noção, sem ter consciência de que está pagando por isso, você está jogando dinheiro fora. E depois de dizer tudo isso, eu quero te pedir mais uma vez para você conversar com a gente aqui no chat, para você dizer o que você aprendeu desta aula, se você gostou, o que você está achando da maratona até agora, se está legal, se tem algum assunto que você gostaria que a gente falasse também, que a gente pode pensar a respeito disso e fazer uma outra live, fazer alguma coisa especial, tá bom? A gente quer saber a sua opinião, a gente realmente quer saber a sua opinião. E agora a gente está terminando. E que legal que você está mudando a sua vida para um novo estilo. Ser motorista. Você vai surpreender as pessoas que não acreditam em você. Olha só que interessante. Tem muita gente que fala, meu marido não me apoia. Os meus filhos também me falaram, para com isso, esquece isso, porque você não vai conseguir. Você não nasceu para isso. E sabe o que acontece?
Elas falam assim: eu vou fazer porque eu não preciso da validação e aprovação de ninguém. Eu respondo por mim e pelo meu sonho que ainda eu vou realizar. Eu vou dirigir e o melhor, vou surpreender quem torce e quem duvida de mim. E você mostra que é capaz. Olha que coisa sensacional isso. E para as pessoas que acreditam em você, que estão sempre te falando, vai, consegue, você consegue, tenta. Porque sempre tem o outro lado, sempre tem a polaridade. Você pode retribuir essa confiança fazendo o que aquela minha aluna, que eu te falei na segunda aula, fez. Dando carona, levando a pessoa, fazendo questão de retribuir as vezes que ela te ajudou. Muitas vezes ela fez isso por você. Agora você pode fazer por ela. E olha quanto ganho você vai ter por dirigir. Quanta perda você está tendo por não dirigir. Já pensou nisso? O quanto você já perdeu na vida, tanto em dinheiro como em sonho, em energia, com a falta de autoestima. Essa noite eu quero te convidar a refletir sobre isso e mudar de vez a sua história. E já te convidar novamente para mais uma live amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre baliza. Como fazer uma baliza perfeita, independentemente do tamanho do carro. Mais um super conteúdo. E a vencedora da live de hoje, que permaneceu até o final, vai ser notificada nos grupos do WhatsApp e também por e-mail. Confere lá. O momento é agora, é hoje. Decida. A gente está te convidando para vir fazer parte dessa nossa família sem medo de dirigir. Desse grupo exclusivíssimo de pessoas vitoriosas que estão vencendo a cada dia o seu medo de dirigir, mudando a sua vida, transformando em uma vida colorida, dando cor à sua vida, trazendo alegria, satisfação para si e para as pessoas que ela ama, para as pessoas que a amam também. Vem fazer parte disso. Ajuda a gente a divulgar essa mensagem, esse conhecimento todo. Eu te espero amanhã com mais uma super aula. Do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize. Principalmente, seu sonho de dirigir o mais depressa possível. Se possível, ainda este mês. Se você tomar essa decisão, ainda dá tempo de você terminar 2021 de uma maneira totalmente diferente das pessoas. Tchau, um grande beijo e até amanhã.